Olá, meninos! Tudo bem com vocês? Aqui é a professora Sidney e hoje nós iremos estudar sobre alguns problemas na conservação do solo. Vamos começar estudando um pouco sobre a erosão. A erosão ela é um processo de desgaste, transporte e sedimentação do solo, do subsolo e das rochas como efeito da ação de agentes erosivos, tais como a água, o vento e os seres vivos. O processo de desagregação das partículas de rochas, chamados de sedimentos, é ocasionado pela ação do intemperismo, que é o conjunto de processos químicos, físicos e fisiológicos que provocam o desgaste dos solos e rochas. O transporte desses sedimentos ocorre pela ação da gravidade e dos elementos da superfície. Já a sedimentação consiste na deposição das partículas dos ambientes eruditos. Então, esse esquema que vocês estão vendo agora é de um processo erosivo, né, envolvendo desgaste, transporte e deposição de sedimentos, né? Então, podemos notar que o processo de erosão, no momento em que ele atua, vamos dizer assim, na modelagem do relevo, ele transforma as rochas, essas massas rochosas da superfície terrestre, para as zonas mais elevadas, das ondas mais elevadas, né, para as áreas com menos altitude, né, desencadeando a formação de solo e de rochas sedimentares. Já a erosão pluvial é um tipo de erosão causado pela ação da água das chuvas, né, em geral qualquer desgaste do solo ocasionado por essas precipitações, por essas chuvas, podem ser classificados como erosão pluvial. Mas nas áreas onde o terreno é menos protegido pela vegetação e outros elementos, os efeitos da ação da água podem ser mais intensamente sentidos. Já a erosão fluvial é o desgaste provocado pelo leito dos rios, tanto quando eles se excedem e avançam sobre as margens, quanto quando a vegetação ciliar é removida e desprotege o relevo, né, ao redor do curso d'água. E o que são vossorocas? A vossoroca ela pode ser resultante da combinação de vários tipos de erosão, tá? Formando grandes crateras que costumam atingir o lençol freático ou estruturas internas do solo. A erosão marinha ela ocorre quando as rochas ou os solos litorâneos são desgastados pela ação das rochas do mar. É um processo natural que se transforma em problemas quando as casas, né, ou as estradas, elas são construídas em áreas ocasionalmente ocupadas pelas rochas. Então, essa imagem que nós estamos vendo é uma erosão marinha atuando sobre a área de pavimentação asfáltica. A erosão eólica, como o próprio nome já diz, é um tipo de erosão causado pela ação dos ventos, né, que vão lentamente esculpindo as rochas e transportando as partículas dos solos. Então, aí, exemplo, vocês estão vendo exemplo de rochas e formação de relevo modeladas pelo vento. A erosão por gravidade ocorre nas áreas montanhosas de acentuada declividade. Tá? Em alguns casos, quando o relevo é muito inclinado, pode ocorrer a movimentação de massas de terra, fenômeno que pode ser intensificado pela saturação dos solos pelas águas das chuvas. A erosão geológica é também conhecida como erosão natural, ou que não sofreu a interferência humana. Atua modelando as paisagens como a combinação de vários outros tipos de ações erosivas. Um exemplo de modelagem é um vale ou um cânion, né? Modelagem pelas águas e pelos ventos. Então, nessa foto aí que vocês estão vendo, nós podemos observar o Grand Canyon, que é uma paisagem modelada pela ação de agentes erosivos, né, ao longo do tempo, tá? Então, como combater essa erosão, né? Nós já vimos o que são, os tipos, então como combater? Então, terrenos muito inclinados, como as encostas dos morros, são mais suscetíveis à erosão, o que facilita o seu uso para a agricultura. Então, para evitar esse problema, utiliza-se uma técnica conhecida como plantio em curva de nível, que consiste em dividir o terreno em vários níveis, né, ou degraus, que acompanham a curvatura do morro. Então, as curvas de nível, ela diminui a perda dos elementos que compõem o solo, porque reduzem a força da enxurrada, permitindo que a água se infiltre no solo. Quanto ao desmatamento e às queimadas, né? Então, desmatar, vocês sabem o que é, né? Desmatar significa retirar essa vegetação de um local, né? Em grande parte, nós sabemos que o desmatamento ele é provocado por seres humanos.
O desmatamento de florestas brasileiras, ele começou logo após a chegada dos portugueses aqui no Brasil, né? Então, havia interesse dos portugueses na exploração do pau-brasil, na Mata Atlântica, né? Pois a madeira ela tinha um grande valor comercial na Europa. Então, no Brasil, o desmatamento para a finalidade de aproveitar a madeira e seus subprodutos continuam ocorrendo até hoje, como nós sabemos. O desmatamento ele também pode estar associado às queimadas ilegais, que tem como finalidade, né, entre aspas aí, limpar uma área para o plantio ou para a criação do gado. Então, ainda é uma prática que ocorre bastante, principalmente aqui na nossa região. Então, nesse processo, o fogo ele pode se espalhar, causando incêndios de grandes proporções. Esse tipo de queimada é diferente daquelas queimadas naturais que podem ocorrer em épocas de seca em algumas regiões do Brasil, né? As queimadas, elas liberam fuligem e fumaça que podem causar problemas de saúde, principalmente problemas respiratórios. Então, entre os vários gases liberados nas queimadas está o gás carbônico, um dos responsáveis pelo aumento do efeito estufa, que pode se relacionar com as mudanças do clima e com o aumento da temperatura. E quanto à desertificação? Bem, o desmatamento, as queimadas, a mineração, né, que a mineração é a extração de minérios do solo, né, e também outros fatores facilitam a ocorrência da erosão. Então, se o solo permanece exposto, ele pode ocorrer a perda total de sua camada fértil, né, tornando as áreas completamente improdutivas. Esse processo, que é chamado de desertificação, ocorre com maior facilidade em regiões onde chove pouco e o solo é arenoso, o que dificulta a retenção, né, de água. Então, quanto aos defensivos agrícolas, né, os agrotóxicos ou defensivos agrícolas são substâncias largamente utilizadas no controle de pragas e doenças do setor agropecuário. Seu uso está associado a problemas ambientais. E quanto aos tipos de agrotóxicos, né? Então, eles podem ser classificados de acordo com as pragas que controlem ou com a estrutura química que o compõe. Então, nós temos aí, por exemplo, os inseticidas que combatem os insetos, os herbicidas que combatem as ervas daninhas, os fumigantes que combatem as bactérias do solo, os fungicidas que combatem os fungos, os desfoliantes que combatem as folhas indesejadas, né? E nós temos também os raticidas que combatem os roedores, tá bom? Então, nós vamos agora ver algumas vantagens e desvantagens do uso de agrotóxicos. Então, como vantagens, vou citar aqui 3, né, dentre elas. Então, a primeira, os agrotóxicos, quando utilizados de acordo com a dose recomendada, é importante frisar isso, atuam no controle de pragas e doenças que prejudicam as plantações, né? Segundo, ao controlar possíveis danos às plantações, os agrotóxicos garantem o aumento da produtividade. Terceiro, os preços dos produtos com agrotóxicos são mais baratos do que os preços dos produtos orgânicos. E quais seriam as desvantagens? Vou citar aqui 5 delas, né? Então, dentre elas, primeiro, o uso de agrotóxicos está associado a diversos problemas crônicos, como alterações cromossômicas, câncer, doenças hepáticas, doenças respiratórias, entre outros. 2. O uso incorreto dos agrotóxicos pode provocar danos ao meio ambiente, como contaminação do solo e dos recursos hídricos. 3. O uso acima do permitido em alimentos pode trazer risco à saúde dos consumidores. 4. Há riscos de intoxicação por parte dos trabalhadores que manuseiam os agrotóxicos. E 5. Alguns agrotóxicos são persistentes no meio ambiente, ou seja, neles permanecem por muito tempo. Tá bom? E é importante lembrar que os usos, né, dos agrotóxicos está associado a inúmeros casos de morte de trabalhadores que o manuseiam, né? Então, se você quiser saber mais um pouquinho sobre os problemas na conservação do solo, deixei no roteiro de atividade para vocês e vou colocar novamente aqui no grupo do WhatsApp uma sugestão de vídeo, tá bom? Se você tiver acesso aí ao YouTube, eu gostaria que vocês assistissem para aprofundar mais os conhecimentos. E a atividade de hoje que vocês vão fazer, ela está na página 50, vocês irão resolver as questões de 6 até a 10, tá bom? De 6 a 10. Então, meninos, muito obrigada pela atenção de vocês, que Deus nos abençoe e nos proteja, tá? Um grande abraço. Um beijo da tia Sidna. Tchau, tchau.